Olá, amiguinhos, bem-vindos a mais uma história do canal Crianças de Fé. Hoje vamos contar uma história super legal de coragem e fé sobre Daniel na Cova dos Leões. Vocês estão prontos? Então preparem-se para esta aventura incrível e vamos começar. Há muito tempo existia um reino chamado Babilônia, onde morava um rei chamado Dário. Este reino era muito grande, com cidades, vilas e muitos povos diferentes. Para administrar tudo isso, o rei precisava de ajudantes, pessoas que fossem confiáveis e capazes de cuidar das tarefas do reino. Entre esses ajudantes estava Daniel, um homem muito especial. Mas sabem por que Daniel era especial? Porque ele seguia a Deus com todo o coração. Ele era honesto, bondoso e muito inteligente. Ele também era fiel e não abria mão de suas orações diárias. 3 vezes ao dia, Daniel se ajoelhava, louvando e agradecendo a Deus. Com o passar do tempo, Daniel se destacou entre todos os ajudantes por sua dedicação, sabedoria e caráter exemplar. Ele era tão bom no que fazia que o rei confiava muito nele. Estava sempre impressionado com sua habilidade de resolver problemas complicados, com paciência e justiça. Por causa disso, o rei Dário decidiu promover Daniel, tornando-o chefe de todos os ajudantes e conselheiros do reino. Isso fez com que Daniel se tornasse a pessoa mais importante do reino, depois do próprio rei. Mas nem todos ficaram felizes com essa decisão. Alguns ajudantes começaram a sentir inveja de Daniel. Como pode Daniel, um homem que nem é daqui, ser tão privilegiado? Murmuravam entre si. Cheios de inveja, eles decidiram bolar um plano para prejudicar Daniel. Mas havia um problema. Daniel era tão correto que não havia nada de errado em seu comportamento. Foi então que eles tiveram uma ideia: atacar a fé de Daniel. Daniel é muito fiel ao Deus dele, disseram uns aos outros. Se fizermos uma lei que atrapalhe suas orações, ele certamente vai desobedecer. Com esse plano em mente, eles foram até o rei Dário e disseram: Rei Dário, temos uma sugestão para uma nova lei que vai unir todo o reino. Durante os próximos 30 dias, ninguém pode orar a nenhum deus ou homem, exceto a você. Se alguém desobedecer, deve ser jogado na cova dos leões. O rei Dário, sem desconfiar da maldade por trás da sugestão, achou que era uma boa ideia e assinou a lei. Assim que a nova lei foi anunciada, Daniel soube que estava em perigo. Ele sabia que aquela lei tinha sido feita para colocá-lo em apuros. Mas sabem o que ele fez? Ele não parou de orar. Como sempre, Daniel continuou sua rotina fiel de oração. Ele se ajoelhava perto de sua janela, que estava voltada para Jerusalém, e fazia suas orações a Deus com o mesmo fervor e gratidão de sempre. Para Daniel, Deus era o mais importante em sua vida, e ele sabia que sua fé precisava ser maior que o medo. Enquanto isso, os ajudantes invejosos estavam tramando em segredo. Eles se escondiam perto da casa de Daniel, observando de longe. Não demorou muito para que eles vissem Daniel orando como de costume. "Ahá, pegamos ele!" exclamaram. Certos de que tinham o que precisavam, correram imediatamente até o rei para fazer sua denúncia. "Rei Dário", disseram eles, Daniel não respeitou sua lei. Ele continua orando ao Deus dele 3 vezes ao dia. O rei ficou muito triste ao ouvir isso, porque ele gostava muito de Daniel. Ele percebeu que tinha caído em uma armadilha, mas não podia voltar atrás. A lei que ele assinou precisava ser cumprida. Então Daniel foi levado para a cova dos leões. O momento era tenso. O rei Dário, com o coração pesado de tristeza, olhou para Daniel antes de jogá-lo na cova e disse: Daniel, eu espero que o seu Deus, a quem você serve tão fielmente, o proteja. Daniel olhou para o rei com serenidade, confiante de que Deus estava com ele, e entrou na cova sem resistência. Os guardas fecharam a entrada com uma pedra enorme, e o selo real foi colocado para garantir que ninguém pudesse abrir. Enquanto isso, no palácio, o rei estava profundamente angustiado. Ele não conseguiu comer, nem ouvir músicas ou se distrair com nada. Por que eu assinei aquela lei? Pensava ele, andando de um lado para o outro. Durante toda a noite, a imagem de Daniel na cova dos leões não saía de sua mente. Ele se lembrava da bondade, justiça e lealdade de Daniel e torcia fervorosamente para que o Deus de Daniel fizesse algo milagroso para salvá-lo. A noite parecia interminável para o rei, mas Daniel lá na cova estava tranquilo. Cercado por leões ferozes, ele orava a Deus e sentia sua presença ao seu lado. Então um anjo enviado por Deus apareceu e algo incrível aconteceu. A boca dos leões foi fechada e eles ficaram calmos como gatinhos mansos. Daniel sabia que estava seguro, porque confiava plenamente no poder de Deus.
Quando o primeiro raio de sol apareceu, o rei Dário correu até a cova dos leões. Seu coração estava cheio de ansiedade e esperança. Chegando lá, ele gritou com toda a sua força: Daniel, o seu Deus conseguiu salvá-lo? O silêncio foi breve, mas logo a voz de Daniel ecoou de dentro da cova. Rei, viva para sempre. Meu Deus enviou um anjo e ele fechou a boca dos leões. Eles não me machucaram, porque eu fui fiel e não fiz nada de errado. O rei ficou tão feliz que lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ele ordenou imediatamente que os guardas removessem a pedra e trouxessem Daniel para fora. Quando Daniel saiu, todos puderam ver que ele não tinha sequer um arranhão. O rei Dário ficou maravilhado com o poder do Deus de Daniel. Deus realmente salvou Daniel, exclamou. Cheio de raiva contra os homens invejosos que haviam armado aquela trama maligna, o rei ordenou que eles fossem jogados na cova dos leões. Dessa vez, os leões mostraram toda a sua ferocidade. O rei Dário, então, fez algo muito especial. Ele escreveu um novo decreto para todo o reino, dizendo: todos devem respeitar e adorar o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Ele salva, faz milagres e protege aqueles que confiam nele. E aí, crianças, o que aprendemos com essa história? Aprendemos que devemos confiar em Deus, mesmo quando as coisas ficam muito difíceis. Ele está sempre cuidando de nós e pode nos ajudar nos momentos mais perigosos. Daniel nos mostrou que ser fiel a Deus vale a pena. Gostaram da história? Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amiguinhos e se inscrevam no canal Crianças de Fé para mais histórias emocionantes e cheias de aprendizados. Até a próxima, crianças!